Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é Feiras Livres em São Paulo. Para conversar sobre esse tema, eu recebo o especialista em abastecimento alimentar, também engenheiro agrônomo, e que escreveu até um livro, né, falando das feiras. O livro chama 100 anos das Feiras Livres na cidade de São Paulo, o Hélio Junqueira. Hélio, seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço o convite para a gente poder falar um pouquinho sobre esses equipamentos que são parte da história de São Paulo, né? Então, é uma alegria e eu te agradeço antecipadamente por essa oportunidade. A alegria é nossa. Hélio, me diz uma coisa: quando e como começaram as feiras livres aqui na cidade de São Paulo? As feiras livres, elas foram organizadas institucionalmente em São Paulo em 1914, no dia 25 de agosto, a partir de um ato institucional do então prefeito da cidade, Washington Luiz. Algumas iniciativas já existiam anteriormente na região da Luz, né, ou em outras áreas da cidade, mas eram iniciativas pouco estruturadas, informais. A organização formal das feiras livres se deu, então, a partir desse ato do prefeito Washington Luiz, em 1914, no dia 25 de agosto. Por isso, inclusive, que a data de 25 de agosto se tornou o Dia do Feirante, a data que homenageamos esses agentes da história do abastecimento alimentar na cidade de São Paulo. Então, aí já temos uma longa trajetória. O livro foi escrito em homenagem aos primeiros 100 anos, mas hoje já são 106 anos, estamos caminhando nessa direção, e as feiras continuam aí, né, livres, presentes, importantes, e seguem com um futuro aí pela frente que a gente vai falar um pouquinho sobre isso com certeza. Agora, Hélio, quando elas começam no século passado, elas têm mais ou menos a mesma cara de hoje? O que se vendia naquela época? Tenta passar um pouco do que eram essas feiras aí, logo no comecinho aqui na cidade de São Paulo. As feiras, evidentemente, elas foram acompanhando o processo de evolução da cidade, os conceitos de higiene, os conceitos de organização urbana, todos os impactos culturais, urbanísticos, médicos, sanitaristas da cidade foram gradativamente também impactando o próprio formato, a constituição, a maneira como as feiras eram pensadas, organizadas e funcionavam. Evidentemente que há 105, 106 anos atrás, as feiras livres elas foram constituídas como o principal canal, a principal alternativa de abastecimento. Então, elas comercializavam utensílios domésticos, produtos da mercearia seca, como massa de macarrão, bolachas e tecidos e roupas, enfim, vassouras, todo tipo de necessidade para o abastecimento, a limpeza, a manutenção doméstica eram vendidos nas feiras livres e elas tinham uma conotação bastante abrangente, bastante ampla, com uma diversidade de agentes atuando no seu interior que foi modificando ao longo do tempo. Muitos produtos deixaram de ser comercializados nas feiras livres, ou porque novos equipamentos de abastecimento foram surgindo, como supermercados, por exemplo, outros por questões sanitárias, como carne de porco, carne verde, né, a carne fresca, aves que eram abatidas nas feiras, vendidas vivas e abatidas no local, também por questões higiênicas, por questões sanitárias, foram gradativamente sendo eliminadas da feira livre. Isso não aconteceu de um dia para o outro, nem aconteceu de uma vez só em todas as feiras. Todas as mudanças que foram ocorrendo foram gradativas, de acordo com novas demandas do tecido social, da comunidade médica, da comunidade comercial concorrente, dos urbanistas e da elite, né? A elite paulistana, ela sempre enfrentou muito, ela questionou muito a existência da feira porque entendia que ela depunha contra assim os padrões de embelezamento da cidade, de estética, sanitário. A elite paulistana, nesse período, ela queria muito se parecer com as elites francesas. Então, essa coisa da feira livre incomodava muito, porque
era entendido como um fenômeno associado à sujeira, à impureza, a um atraso. Então, assim, os jornalistas que falavam muito em nome dessa elite também questionavam muito as feiras. Isso foi moldando, ela foi se modificando. E, evidentemente, que essas modificações se davam do centro para a periferia. Então, as feiras centrais, elas sempre se modificavam primeiro, enquanto que as periferias, que eram menos atendidas por outras alternativas, mantinham a estruturação original, ou seja, vendendo roupa, vassouras, espanadores e tudo isso. Então, assim, as feiras, elas são, no livro a gente chama, são camaleoas, né? Elas nunca somem, elas não desaparecem, mas elas vão se mudando, elas vão se travestindo conforme a pressão social, a evolução social, novas demandas vão impondo novas condições de existência e manutenção das feiras livres no tecido urbano. Então, assim, é possível acompanhar Hélio, o Olá. eu quero só pegar um gancho nisso daí que você falou agora há pouco, que aí as elites sempre foram contra a Feira Livre, sempre foram bastante resistentes à Feira Livre. Hoje, eu não vou nem falar da elite, vou falar se de repente tem uma rua comercial e vai ser criada uma feira livre naquela rua comercial, os comerciantes acham ruim, porque de repente pode atrapalhar o negócio deles. Naquele momento que se criou a Feira Livre em São Paulo, que não se tinha ainda essa tradição, os comerciantes da época ficaram bastante zangados, tentaram acabar com a Feira Livre. Houve esse tipo de revolta por parte dos comerciantes? Sim, até muito mais do que hoje, né? Os comerciantes estabelecidos, eles correram para a Assembleia. Assim que se quis implantar o projeto das feiras livres em São Paulo, eles invadiram realmente a Câmara Municipal e fizeram alardes, muitas movimentações para tirar a Feira Livre, porque ela era um equipamento concorrente. Eles estavam estabelecidos no comércio local, tinham a sua clientela fixa, tinham os seus custos fixos, e de repente eles entendiam que a chegada da Feira Livre era uma concorrência absurda, que ia tirar a clientela, e até porque a Feira Livre, o nome livre, vem da ausência de impostos, né? A ideia é que a Feira Livre não cobrasse impostos para baratear os gêneros, porque a Feira Livre ela surgiu num contexto das demandas anarco-sindicalistas do período. Então, ela foi toda a movimentação para que tivesse uma alternativa popular de abastecimento, vinha nesse contexto de baratear o custo da sobrevivência, o custo de vida das classes trabalhadoras. Então, a alternativa do governo foi criar essas feiras livres, livres porque não pagavam impostos e poderiam oferecer preços mais interessantes e baixar o custo de vida para a classe trabalhadora, que era a principal a principal, mas num conjunto de outras reivindicações do movimento anarco-sindicalistas que pegavam os trabalhadores da nova indústria nascente paulista, principalmente os italianos. Então, tudo isso montava um contexto, o governo tentava atender essa demanda, mas desagradava a classe burguesa, a classe comercial estabelecida, que tinha fontes de renda ou que tinha o seu comércio estabelecido. Então, as feiras, eles invadiam a Câmara Municipal de São Paulo e denunciavam as feiras livres como movimentos comunistas, como movimentos anarquistas e que deveriam ser prontamente banidas. Então, assim, a Feira Livre ela nunca teve uma existência tranquila na cidade. Ela sempre provocou muito debate, muita celeuma, muita polêmica e muita disputa social. Então, nesse período, vamos dizer assim, o combate às feiras livres era até mais forte ou mais agressivo do que a gente vê hoje. Hoje continua, né? Tanto que as feiras livres normalmente assim, às vezes gozam de privilégios como isenção ou redução do IPTU para que as comunidades que acolhem, né, a feira livre ali na frente da sua casa tenham um maior nível de tolerância e uma boa convivência com esses equipamentos. Hélio, hoje em dia existem as centrais de abastecimento. Então, muitos feirantes acabam indo nas centrais de abastecimento e trazendo a sua mercadoria ali para a feira para comercializar. Naquela época, vinha direto da roça ou já havia meio que alguns intermediários ali? Como é que funcionava no começo? Então, a história da Feira Livre, ela acompanha a história do abastecimento na cidade de São Paulo. Então, antes das as Ceasas, elas têm aí, completaram 60,
anos, né, de existência, mas existia o mercado atacadista antes da SEASA, antes da CEAGESP, no caso paulistano, que era o mercado municipal. Então, houve sempre na região da 25 de março, ali naquele centro, ali próximo do Triângulo, na margem ali do Carmo, sempre muito inundado aquilo, mas uma série de mercados municipais que foram se substituindo uns aos outros, desde o mercado dos caipiras até várias renovações, até chegar no mercado municipal que nós temos hoje, que é da década de 30. E enquanto que o CEAGESP, a CEASA de São Paulo, é da década de 60, final da década de 60. Então, veja, o mercado atacadista local sempre houve, de alguma maneira, e ele foi em diferentes formatos, e ele sempre foi fonte de abastecimento para os feirantes que compravam mercadorias para levar para a feira. Mas também nas primeiras, se a gente pensar nas primeiras feiras livres ou nas primeiras décadas de existência, você vai ter uma composição da pauta de abastecimento ou de suprimento. Boa parte dos produtos vendidos eram produzidos pelos próprios feirantes que tinham chácaras na região conhecida como Cinturão das Chácaras, que deu origem ao Cinturão Verde, como a gente chama hoje, que é a região de Mogi das Cruzes, Salesópolis, essa área que teve boa parte de sua ocupação feita por japoneses que tinham vindo para trabalhar na cultura do café, e muitos fugiram, saíram ou conseguiram ter acesso a pequenas glebas de terra onde produziam legumes, verduras, muitos dos quais desconhecidos ainda pela população paulistana. Esses feirantes ou esses agricultores, pequenos agricultores, levavam seus produtos para as feiras livres. Então, havia uma participação muito grande entre a produção local do Cinturão das Chácaras nesse abastecimento. Parte dessa comercialização era completada por produtos atacadistas, até porque muitas coisas não eram produzidas na região, você tinha muitos produtos importados, como óleos, azeites, e você tinha também uma participação industrial, porque a industrialização paulistana começava a acontecer nesse período também. Então, as primeiras fábricas de massas alimentícias, as primeiras fábricas de utensílios domésticos existiam na região da Moca ou na região ali próxima do mercado, e os feirantes compravam produtos dessa indústria também, macarrão, bolachas, biscoitos, para comercializarem na feira. Então, veja, a fonte de suprimento ela é bastante diversificada, mas o que tem de interessante nesse período é essa participação do próprio chacareiro, né, que foi diminuindo ao longo do tempo, obviamente, foi aumentando o papel da CEAGESP. Mas havia também uma situação interessante que foi a construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí, que veio também no esteio assim, do desenvolvimento da cafeicultura e da industrialização paulistana, e que trazia produtos do porto para a cidade. Então, assim, muitos produtos importados, como azeites e outros produtos como azeitona, assim, importados da Europa, seguiam esse caminho. Mas mais importante do que isso era todo o abastecimento de pescado, de peixe, que subia do litoral de Santos para a região, usando a Santos Jundiaí com a parada em São Paulo. Tinha estações específicas para a descida desse material, a chegada desse material, que depois era levado para as feiras. Então, havia uma complexidade, né? Há uma complementariedade muito grande. Dependendo do produto, você tem uma diversidade de fontes de suprimento. Com o desenvolvimento das feiras, isso vai sendo simplificado, porque muitos produtos deixam de ser comercializados. Por exemplo, toda a parte de mercearia seca sai das feiras. Antigamente tinha óleo vendido a granel na feira, tinha massas secas, massas alimentícias, arroz, feijão. Tudo isso vai saindo das feiras, as roupas, os utensílios vão saindo e a feira vai se concentrando nas frutas, legumes, verduras e, em algum caso, pescado ou alguma frango resfriado. Mas o resto, todas as outras mercadorias vão sendo deixadas. Então, aumenta o papel da CEAGESP nesse suprimento. Hélio, tudo que você está contando aqui para a gente, para os nossos espectadores, é extremamente interessante. E até da forma que você descreveu, falando que havia massas, havia produtos ali da indústria, havia produtos que vinham do porto. Eu vejo a feira no começo como se fosse um mercado,
a céu aberto, né? Porque havia de tudo ali, né? E eu imagino até que o relacionamento interpessoal era muito grande, né? As pessoas deviam de repente marcar de se encontrar na feira, né? Para discutir algum assunto, para fazer algum tipo de negócio. É isso mesmo? Então, as feiras, a vantagem ou assim, o significado das feiras, ele extrapola muito a questão alimentar. Normalmente a gente pensa a feira, a mídia de um modo geral, o público de um modo geral, pensa a feira como um canal de suprimento alimentar. Esse é um das facetas da feira. A feira ela sempre foi muito mais um fenômeno sociológico do que qualquer outra coisa. Então, a feira é um lugar de encontro, sempre foi e continua sendo até os dias de hoje. Então, para nós mesmos, se a gente nos imaginarmos assim no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não conversa com ninguém do nosso prédio, às vezes nem com o vizinho do lado, mas na feira todo mundo conversa com todo mundo, comenta jogo de futebol, comenta assuntos políticos, troca receita, né? Fala o que é bom para colesterol. As pessoas não se conhecem, mas elas socializam, elas conversam, elas falam, porque a feira é um território à parte do cotidiano. Então, a feira, ela subverte o cotidiano. As pessoas têm, dentro da feira, uma relação completamente diferente. Se você prestar atenção, a pessoa sai da feira, ela modifica, ela se fecha, ela volta a ser o quem ela é no dia a dia. Mas dentro da feira, ela pergunta, ela fala, ela se desconstrai, ela se relaciona. Então, a feira, desde o seu início, claro que no início muito mais, né? Ela era de fato um lugar de encontro, um lugar de acontecimento, mas ela nunca perdeu essa característica. Ela mantém até hoje, e isso faz da feira um fenômeno sociológico da maior importância numa cidade grande como São Paulo, onde as relações sociais são deterioradas em larga medida. Então, é um momento de descontração, de conexão, de conhecimento, né? As feiras livres elas funcionam como uma conexão entre o rural e o urbano que foi perdida em todas as outras dimensões da vida urbana. Então, assim, nós, como consumidores, podemos ver na feira os produtos, muitas vezes, como eles são colhidos, né? Por exemplo, uma couve-flor vendida na feira, ela tem as folhas que vêm do lado, coisa que você não vê no supermercado. Uma pessoa que nunca viveu no interior, ou numa área rural, ela vê os alimentos de uma maneira que ela nunca imaginou antes. Por exemplo, as folhas da cenoura, né? Você olha dentro do supermercado ou do equipamento, a cenoura já vem toda limpa. Na verdade, ela tem uma rama imensa que acompanha aquele vegetal. As pessoas só veem isso na feira. Então, é uma outra maneira de conhecer o lado agrícola, o lado rural, essa conexão, né, de onde vêm os alimentos e como eles são naturalmente, ou como eles são realmente produzidos. Então, ela tem um papel também educativo. Se você prestar atenção, a Feira Livre ela acompanha mais a sazonalidade das mercadorias do que outros mercados. Então, isso ajuda a gente a compreender que existe sazonalidade e que isso é um fenômeno ecológico importante, né? Os produtos são locais, mais próximos do local, então tem época que tem morango, tem época que o morango desaparece, tem época que tem manga, tem época que isso diminui. As tangerinas, as mexericas, as poncãs, elas somem e desaparecem, elas vêm e desaparecem. Então isso dá uma consciência maior sobre a biodiversidade dos alimentos e sobre a maneira como eles são produzidos num contexto ecológico. Então, a feira ela cumpre múltiplos papéis e esses papéis não se alteraram ao longo do tempo substancialmente. Na essência, eles continuam cumprindo essa mesma relacionamento antropológico, social, ecológico, né, da conexão entre o rural e o urbano. Claro que isso adquire novos contextos, novos contornos, porque a sociedade muda e a cidade muda. Mas, na essência, as feiras continuam sendo fenômenos essencialmente de natureza sociológica. Agora, Hélio, no começo a feira estava ali na região central de São Paulo. Quando se deu, quando que elas começaram a se espalhar pela cidade? E quais que eram os critérios levados em conta para que um bairro recebesse uma feira, para que uma rua recebesse uma feira livre? Você sabe nos explicar isso? Sim, claro. É, no começo eram pouquíssimas feiras que foram organizadas, né? 5, 6 feiras.
assim como uma primeira tentativa de atender as demandas das classes operárias, mas a própria administração pública municipal, poucos anos depois dessas primeiras iniciativas, decidiram que todos os bairros e distritos da capital deveriam ter obrigatoriamente uma feira livre. Então, veja, é, existe uma determinação política dada a priori que até atropelou essa possibilidade de análise do contexto das feiras, para onde vai, para onde não vai. Na verdade, houve uma determinação legal para que todos os bairros e distritos de São Paulo tivessem pelo menos uma feira livre. Então, por que foi feito isso? Era porque era uma tentativa de tratar questões econômicas e sociais junto à população trabalhadora, à população, à classe operária. Então, foi uma decisão consciente, política, de natureza econômica, para atender a cidade como um todo. Então, as feiras livres, elas rapidamente elas se espalharam pela cidade por uma determinação da administração pública. Evidentemente que, a partir daí, diferentes critérios começaram a pautar as feiras. Por exemplo, as feiras periféricas começaram a trabalhar, a manter a organização original das feiras num processo muito mais longo e demorado do que as feiras mais centrais. Porque as feiras centrais começaram a incomodar muito. A cidade crescia, então nós tínhamos a circulação de carroça, de bondes e tudo isso, e as feiras tinham um problema, ela começava a incomodar o trânsito, o tráfego de pessoas, havia muito atropelamento, havia muitas situações que envolviam a ocupação do espaço público pelas feiras. Então as feiras foram sendo diminuídas, elas foram sendo selecionadas, o que podia vender, o que não podia. Quanto mais centrais, menos diversidade de produtos elas poderiam conter. Primeiro, para diminuí-las, e segundo, porque elas podiam ser compensadas por outros equipamentos que na periferia não existiam. Então, aí é muito mais a partir daí que começa a ter uma seleção das feiras do que no início. No início foi uma expansão mais generalizada, politicamente mais decidida, de que deveria atender todo mundo da cidade. Mas era uma decisão política para atender demandas sociais da área do custo de vida mesmo, uma demanda da classe operária. Agora, Hélio, hoje em dia a gente tem feira livre aí meio que no país inteiro, né? Só que parece que a Feira Livre de São Paulo, ela tem a cara de São Paulo. Quando a gente vê uma imagem de uma feira livre na TV, a gente até sabe quando é uma feira livre de São Paulo. O que, que particulariza a Feira Livre em São Paulo? O que, que a diferencia das outras feiras livres Brasil afora? Então, a Feira Paulistana, ela adquiriu uma conotação cultural muito forte, por quê? Porque ela foi um instrumento, ela foi um lugar, ela foi um modo de conexão, de miscigenação entre diferentes culturas. Por exemplo, no caso da Feira Paulistana, você tem os imigrantes nipônicos italianos, né, que vieram, árabes, que vieram para o Brasil no contexto do café e da recente industrialização, eles construíram uma identidade local que passava pelo comércio e pela feira. Então, as atividades das pessoas que vieram como imigrantes para trabalhar no café, mas depois saíram para outras atividades, elas tiveram como foco a questão do abastecimento, ou nos mercados públicos, ou na feira, ou na agricultura. Então, assim, a feira, ela consolidou, ela foi, vamos dizer assim, um amálgama, né, que deu uma construção cultural. Então, assim, São Paulo, mais do que provavelmente outras regiões, teve essa miscigenação ou esse amálgama cultural que construiu a cidade. A cidade de São Paulo, o sotaque paulistano, ele tem a coisa, essa pegada da cultura italiana, e isso passa pela construção da feira, dos mercados, né? Então, assim, se você pega as italianas que vendiam azeites pelas ruas da cidade, tudo isso faz parte da história de São Paulo, assim como o jeito de falar, a linguagem. Toda vez que aparece feira na televisão, na novela, ela é uma feira paulistana, onde o sotaque italianado ele é muito presente, ele é muito forte. Então, a feira ela consolida a formação da cultura paulistana. Ela é um lugar
né, de mistura. E ela dá uma forma, ela dá um formato mesmo sociocultural do que foi a constituição da sociedade paulistana formada nesse período. Então, você tem aí a questão colonial, o que vinha da formação colonial da cidade, porque no Brasil, colônia, São Paulo não era importante, era bem marginal, mas você tem que, com a cultura do café e com o início da industrialização, São Paulo se tornou a metrópole, né? A locomotiva do Brasil, como se dizia. E é aqui que vai se fundir essas tradições portuguesas, caboclas, etc., da formação colonial, com a influência e a miscigenação das culturas imigrantes que vieram por diferentes razões, mas que se mesclaram na formação da cidade. Então, assim, a cidade de São Paulo, desse período, ela é um pouco o amálgama da construção de uma cultura própria que puxava o país. É diferente do contexto colonial, onde você teve Salvador foi muito mais importante, Rio de Janeiro foi muito mais importante, as Minas Gerais, mas nesse contexto da modernidade, do início da modernização, São Paulo é o carro-chefe. Então, assim, a cultura que se formou aqui, com essa mistura de etnias, de origens, de línguas e de formas de se alimentar, deu uma estrutura própria para uma parte importante da cultura nacional. E a feira faz parte disso. Então, assim, a feira ela é um patrimônio cultural de São Paulo, não tem dúvidas nenhuma sobre isso. Hélio Junqueira, engenheiro agrônomo, especialista em abastecimento alimentar e um dos autores do livro 100 anos das feiras livres na cidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Alesp Conecta. Foram informações bem interessantes sobre Feira Livre, esse símbolo cultural da cidade de São Paulo. Eu que agradeço essa oportunidade. Não precisa falar muito para sentir o quanto eu sou um entusiasta, né, da manutenção e da divulgação dessa importância cultural que supera muito a questão do abastecimento, da alimentação e atinge uma dimensão mesmo sociocultural, histórica da cidade de São Paulo. Sou mesmo um entusiasta, tenho muito orgulho de ter produzido esse livro, né, pela Lei Rouanet, continuar militando, né, nessa defesa das feiras livres de São Paulo. Quem sabe agora o nosso próximo passo seja tornar as feiras livres patrimônio imaterial da cidade de São Paulo. Eu acho que essa é eu convido, né, aproveito essa oportunidade para convidar todos os interessados em abraçar essa causa. Eu acho que elas merecem. Excelente, Hélio. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e nos vemos sempre que tivermos temas em comum. Será sempre uma alegria estar junto com vocês. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, todos os nossos programas ficam também arquivados na plataforma YouTube. É só você entrar no YouTube, digitar Alesp, todos os nossos programas estão lá para você assistir no horário mais conveniente para você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Alesp Conecta.